Oi, eu sou Vitor Terra, sou artista, tatuador e trabalho também com autoconhecimento, com espiritualidade. Eu estou aqui fazendo essa série de vídeos para trazer bastante conteúdo sobre arte, autoconhecimento e espiritualidade, como que tudo isso pode sair de um nível mais abstrato e mais subjetivo para que a gente realmente consiga aplicar todos esses conceitos na vida. Então, eu vim aqui para bater um papo bem orgânico, um diálogo fluido e sem cortes, bem vivo com vocês, hoje sobre simbologia, sobre símbolos e sobre como símbolos eles ajudam no nosso autoconhecimento e eles estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Eu trabalho muito com símbolos nas minhas produções de arte, nas tatuagens, também nas telas que eu pinto. Eu gosto muito dessa expressão simbólica, da expressão simbólica de como os símbolos que a gente manifesta, seja em tatuagem, mas seja diversos outros tipos de simbologia escrita também, como isso pode ser um grande revelador do que está no nosso inconsciente, do nosso conteúdo do inconsciente e os caminhos que a gente pode tomar baseado nesses símbolos. Como esses símbolos eles vão aparecendo na nossa vida e como a gente vai conseguindo conectar e sintetizar tudo isso em ações práticas de mudança. Na verdade, uma das grandes linguagens universais da vida como um todo, né? A gente pode chamar de Deus, pode chamar do que for, mas dessa fonte que nos movimenta como vida é a linguagem simbólica, é a linguagem dos símbolos. E a gente tem isso primeiramente aparecendo nos sonhos. Então o sonho é essa grande... Jung mesmo já trouxe um trabalho amplo e enorme sobre isso, sobre os sonhos, sobre os arquétipos do nosso inconsciente e sobre como decodificar isso, sobre como entender isso. Então, o que isso é trazendo para a arte, trazendo para a nossa arte? A gente entende que em diversos artistas, em diversas obras, muitas das coisas, muita obra é simplesmente simbólica. E não necessariamente, quando eu falo de símbolo, são necessariamente os símbolos mais famosos, né? Como símbolo da cruz, símbolo de estrela, símbolo da lua, símbolo do sol. Mas símbolos como imagens mesmo, como imagens oníricas, como imagens lúdicas, que o nosso inconsciente ele vem trazer através de sonhos primeiramente, mas quando a gente se coloca também num estado de receptividade, um estado criativo. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, é trazer essa proposta simbólica para a criatividade, né? Entender isso como sendo, inclusive, uma das fontes da criatividade, essa fonte simbólica. Então, a gente compreende a partir disso que os símbolos são uma linguagem universal, uma linguagem arquetípica universal para o nosso entendimento do mundo e para o nosso entendimento de nós mesmos. Inclusive, diversos povos, né, diversos povos antigos e milenares, os nossos ancestrais, por exemplo, né, do Paleolítico, do Neolítico, eles reproduziam símbolos em suas cavernas, né, na sua maneira de arte, que a gente não pode nem chamar de rudimentar, porque é uma maneira extremamente rica. Então eles reproduziam essa arte, reproduziam símbolos de caça, símbolos de rituais, símbolos até mesmo de híbridos, né, que eles colocavam, às vezes pintavam seres metade homem, metade algum animal, né? E às vezes até com outros instrumentos, com outras ferramentas, né? Simbolizando até um certo tipo de magia ancestral mesmo, de trabalho ritualístico da época, né? Fruto da conexão que esses povos tinham. Então a gente entende que, observando, né, a história, a gente entende que os símbolos eles não só estiveram presentes e consequentemente a gente consegue conhecer a história da humanidade, a história do mundo através desses símbolos, através da arte, né, da arte simbólica, da arte rupestre, da arte primitiva, que é uma arte primordial, mas também entender esses símbolos como algo que não se findou e nunca se findará, porque eles partem de uma fonte infinitamente criativa, a fonte da criação mesmo, né? Então a gente já começa também a trazer conceitos como entender nós mesmos como tendo esse potencial de manifestação criativa divina, né? Então a gente começa a se entender também como co-criadores, que nada mais é do que um entendimento de ser um canal, um entendimento de servir como um canal criativo,
e trabalhar para a essência, né? Trabalhar para o coração, desbloquear esse inconsciente, trazer esse inconsciente à tona e todo o seu conteúdo, claro, gradativamente, porque isso é simplesmente infinito, né? Esse é o processo que algumas religiões, algumas filosofias espirituais trazem como iluminação, né? Que é a iluminação do inconsciente, né? Então, o próprio Jung tem uma frase que é: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim trazendo luz para o inconsciente. Então, esse é um dos motivos que a gente está aqui nesse processo humano. E é algo que a gente sabe porque a gente sente, porque a nossa vida é uma vida cíclica, é uma vida que não é fixa, né? Porque esse inconsciente ele vai se revelando aos poucos, ele vai se revelando gradativamente, através de símbolos, através de sonhos, através mesmo de intuições, né? Quando a gente vira o nosso próprio oráculo, a gente tem intuições que são pistas sobre o que a gente quer, muitas vezes o que a gente quer fazer, mas não tem ainda esse conhecimento. Muitas vezes isso está bloqueado, isso foi bloqueado ao longo da vida, é um bloqueio ali de informações, e nós conseguimos, através desse gradual desbloqueio desse inconsciente, receber essas pulsões e tendo a missão, vamos dizer assim, de organizar, de dar ordem para isso, de ordenar isso, porque senão essas pulsões, mesmo que elas sejam muito simbólicas e muito lúdicas e muito oníricas, elas vêm com uma carga emocional muito forte, e é uma carga emocional que precisa ser reordenada, reorganizada, ressignificada. Inclusive, esse é um dos processos da cura, né? O processo da cura que a gente tem, a cura é um ajuste do nosso eu, da nossa personalidade, do nosso ego manifesto com a nossa essência divina, com a nossa manifestação primeira, aquilo que a gente não consegue nomear, o inefável, o inexplicável, o sem nome. Então, a cura, na minha visão e na visão de muitas das filosofias espirituais, é simplesmente um ajuste da nossa essência com a nossa personalidade. E a gente entende que essa manifestação é uma manifestação de um ser em cura. O que ocorre é que nesse processo de cura, e eu vou juntar tudo, eu vou juntar essa simbologia que eu iniciei falando, esse processo de cura é um processo que ele demanda constância, ele demanda disciplina, ele demanda um certo esforço, porque é o esforço de reorganização do conteúdo do inconsciente. E nisso a arte ela vai vir ajudar muito a gente. Tanto para a gente conhecer o que são essas pulsões, o que o nosso inconsciente está querendo nos dizer, seja através de sonhos, de intuição, como eu falei, que é um oráculo vivo, é um oráculo do nosso ser, esses impulsos intuitivos, que muitas vezes quando eles vêm em um momento de iluminação mesmo, né? De iluminação e de pequenos momentos de iluminação, e esses insights eles vêm para iluminar às vezes questões da nossa vida que precisa ser iluminado, ou alguma potência, algum dom que está sendo desperto. Então esse insight ele vem e a gente recebe isso, e o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente pode fazer com isso? Muitas vezes nós ignoramos isso, muitas vezes a gente coloca outras prioridades, coloca a nossa agenda pessoal, nossa agenda de compromissos na frente, e muitas vezes a gente não se dá esse tempo de parar, sentar e olhar para si, né? Então, uma das ferramentas que eu uso muito é a escrita criativa. A escrita criativa que nada mais é a escrita do que vier para ser escrevido nesse momento, do que vier para ser colocado ali no papel, seja escrevendo o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, seja também escrevendo planos, projetos, seja associando ideias, porque essa criatividade dessa escrita está muito ligada a associar ideias e símbolos que a nossa mente traz, que o nosso ser traz para ser decodificado. Então, nesse processo de autoconhecimento, de autocura também, e desse conhecimento desses conteúdos, o que acontece é que nesse processo de olhar para si, de realmente sentar mesmo e parar, né? Seja no momento meditativo, no momento criativo de escrever algo, ou às vezes de compor uma música, de
fazer um tricô, de fazer um desenho, de fazer uma pintura, qualquer atividade que consiga dar essa vazão para o nosso inconsciente através de alguma atividade criativa, isso é para quem trabalha com arte ou não, isso não importa tanto. Isso é uma ferramenta do ser humano. O ser humano é um ser naturalmente criativo. Então é só a gente olhar para as crianças. As crianças são seres grandemente criativos. As crianças são um grande exemplo de como essa liberdade do ser que a criança sente realmente traz a criatividade de uma forma tão natural. Então toda criança desenha, toda criança dança, toda criança corre, se exercita, brinca. Então a criança é um exemplo muito bonito disso, muito bonito dessa fluidez criativa, e que a gente, quando cresce, a gente vai perdendo isso. Em parte, a gente realmente está nesse processo de se tornar adulto, de aprender a ter responsabilidade também, de aprender a ter disciplina. Então é importante, em parte, que isso aconteça, que a gente realmente tome outras responsabilidades na nossa vida, só que infelizmente a gente sabe que a gente vai perdendo a mão disso, a gente vai perdendo muito a mão da criatividade, do que é natural para o ser. Então a gente começa a formatar a vida realmente em caixas mesmo, a gente começa a formalizar a vida, então a vida se torna algo muito mais formal e muito menos criativo. Então a grande pergunta que eu me faço também, eu deixo aqui como reflexão: será que a gente não consegue chegar nesse nível de maturidade, e realmente se colocar nessa posição de adulto e unir a responsabilidade com essa liberdade, que para mim é o grande fruto da criatividade, sabe? Então esse é um dos pontos que eu queria trazer por aqui. E aí agora, aliando toda essa simbologia, trazendo todo esse processo de esquecimento, esse processo inicial, natural, puro, da nossa criança interna, que não aconteceu num passado. Essa criança ainda existe, essa criança ainda quer se manifestar, e muitas vezes essas pulsões que a gente sente do inconsciente, que muitas vezes vem com raiva, vem forte, vem com carência, vem num lado muito sombrio mesmo, vem através de vícios muitas vezes. Isso acontece porque essa criança, ela está desesperada e ela está sufocada. Então o nosso inconsciente, ele tem uma maneira muito simbólica de trazer tudo. Então a própria raiva, o próprio sentimento já é um símbolo. Então esse é o ponto que eu quero chegar aqui também, de tirar esse estudo da simbologia para algo muito visual também, para algo que também na verdade, mas que não seja tão só visual, como um símbolo mesmo, uma cruz, um tridente, enfim, ou um sonho, um filme, um desenho, que são símbolos, são símbolos orgânicos ali que o nosso inconsciente está se espelhando e está aprendendo muitas vezes através de um filme, de uma série. Então, também entender outros símbolos, outras facetas dos símbolos, que podem ser sentimentos, pensamentos simbólicos. Então eu havia dito, a própria raiva é um símbolo. Então o que é a raiva dentro do nosso... Perdão? O que é a raiva dentro do nosso inconsciente? Ela pulsa e ela vem trazer o que eu acabei de comentar, muitas vezes que essa criança está sufocada. E muitas vezes essa raiva vem como um grito de liberdade, como uma necessidade realmente de agir. Então a raiva, a energia primordial da raiva, da fonte de onde sai tudo, é a mesma energia de ação. Então a raiva nada mais é do que um impulso para ação que não foi atendido, que não foi escutado muitas vezes por conta dessa criança, vamos chamar de criança, ou desse eu interior também, desse eu divino, desse ser criativo, podemos chamar de eu superior, mas que foi sufocado. Então não foi dada uma certa atenção, e eu não estou falando só por outras pessoas na nossa infância, que também, também muitas vezes essa criança foi realmente sufocada na infância, pelos pais, pela escola, pelo sistema de pensamento religioso, mas a gente continuou reproduzindo isso. A gente continuou reproduzindo essa supressão, essa opressão desse eu interno. Então, por isso a causa dos conflitos emocionais, Então, porque quando a gente está sentindo raiva, logicamente muitas vezes a gente não quer estar sentindo aquilo, a gente não quer estar sentindo raiva,
ou quando a gente está se sentindo abandonado, rejeitado ou carente, muitas vezes não é isso que a gente gostaria de estar sentindo. Daí surgem os conflitos. Porque existe um lado que simplesmente ele quer se manifestar, quer conexão, quer amor, quer alegria, quer sentir a vida mesmo, que é o caminho do sentir, o caminho de Deus, o caminho da criança, o caminho do divino que se expressa pelo cardíaco, se expressa no sentir. Só que com essa opressão do sentir através da razão, pela razão, né? Pela razão é mal usada, né? Porque a razão não é ruim, pela razão mal usada, por essa opressão a gente tem realmente um silêncio, né? A gente tem um ser silenciado dentro da gente, esse ser mais sensível, esse ser mais criativo, e que muitas vezes eles vêm se expressar através de pulsão emocional, através de pulsão mental. E se a gente não der a devida atenção e tratar isso nesse processo de autocura, de autoconhecimento, a pulsão ela vira compulsão. Então vira muitas vezes compulsão alimentar, compulsão por compra, compulsão por sexo, compulsão de diversas maneiras, né? Acho que toda compulsão ela tem essa conotação negativa justamente porque é essa pulsão que não está em equilíbrio. E o que não está em equilíbrio não está em ajuste, né? O ajuste, o equilíbrio é o balanço do pêndulo, mas sempre, né, sempre voltando para o centro, sempre orbitando o centro. E o que não está nesse ajuste, o que não está nesse equilíbrio, com certeza revela algum tipo de desequilíbrio, claro, né? E revela algum tipo de doença, revela algum tipo de patologia que a gente pode chamar de neurose, a gente pode chamar de pequenas neuroses ou grandes neuroses, né? E eventualmente isso pode até se manifestar no corpo físico. É daí que surgem as doenças. O xamanismo sabe disso, o budismo sabe disso, a medicina chinesa sabe disso há milhares de anos. Então esses povos conectados realmente com esse espírito da natureza, que é onde Deus se manifesta, que é nosso espelho, é nosso primeiro espelho de Deus, principalmente quando a gente volta para esse caminho de buscar a espiritualidade. Geralmente a natureza é o primeiro lugar que a gente reencontra esse divino, reencontra esse Deus, porque a natureza está super conectada com essa pureza. Então dado esse processo, esse caminho criativo, esse caminho do estudo das simbologias do que está acontecendo na nossa vida, quer dizer, o que isso quer dizer como um símbolo, né? Então hoje em dia a gente vê muita gente ainda num pensamento religioso ou pseudo-religioso, né? Herdando uma cultura religiosa que busca muito o que está fora, né? Então às vezes não mais uma igreja, às vezes não mais um templo externo, mas muitas vezes o que está fora, né? Uma leitura de alguma coisa, quer sempre estar buscando fora, né? Quer sempre estar buscando alguém para adivinhar o seu futuro, para adivinhar o seu destino, para adivinhar algo sobre si, para te falar alguma coisa, quando simplesmente o caminho é muito mais para dentro. Não estou falando que isso não ajuda, né? Muitas dessas práticas, né, dessas práticas terapêuticas e espirituais, realmente elas ajudam mesmo, elas dão alguma orientação para a gente, principalmente quando a gente está muito perdido, mas o autoestudo dessa simbologia do que acontece na nossa vida, tanto fora, porque tudo é um símbolo, quanto dentro, o sentir, o pensar, o que o nosso corpo fala, a manifestação do nosso corpo, que o nosso corpo está sentindo, seja um prazer, seja uma dor. Então a falta desse estudo de olhar para si gera ainda esse comportamento de buscar muletas, né? De buscar muletas fora de si. E a muleta é super importante para quem ainda não aprendeu a andar com as próprias pernas. E óbvio, né? Somos crianças, estamos aprendendo. Então esse processo de andar com as próprias pernas, esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de autoestudo, estudo dessa simbologia interior, leva o seu tempo e leva também o seu esforço, né? A criança, quando está aprendendo a andar, ela muito mais cai do que ela consegue andar ali no início. E claro, né? E claro, quando a gente começa nesse caminho, esse pulsar do que vem de fora, desse ego muito manifesto fora, em desequilíbrio, porque o ego não é ruim, o ego é uma ferramenta da evolução, é uma ferramenta do nosso eu divino. E muitas vezes quando esse ego está em desequilíbrio,
o que acontece é que a gente começa nesse caminho, né, do autoconhecimento, da espiritualidade, das práticas de terapias, enfim, até mesmo desse caminho criativo, mas aí vem a autossabotagem, porque a gente não consegue sustentar, porque o ego está muito fortalecido por uma matriz de pensamento muito do mundo, muito humana, mas sem a conotação negativa, mas a conotação do que foi construído como ser humano e que a gente já consegue enxergar, pelo menos eu estou pressupondo isso, que a gente já consegue enxergar, que não é ainda ser humano. Então estamos no caminho de buscar ser humano. Então muita gente fala de se divinizar e de buscar o divino, e claro, esse também é o meu caminho, né? Eu indico que esse realmente seja o caminho, mas é entender como isso ele se alinha com o ser humano e como que esse divino ele vem despertar o humano, o terreno, o natural, que é ser humano. Então a gente está nesse caminho de autodescoberta. Essa autodescoberta não é só a autodescoberta do nosso inconsciente, dos nossos traumas e nossas potências, mas é além disso. Nesse patamar é além disso, é essa autodescoberta do que é ser humano. E aí a gente volta na pergunta filosófica primordial. Quem eu sou? Ou melhor, o que sou? O que sou? O que somos? Sabemos, pelo menos racionalmente ou teoricamente, que somos centelha divina, que somos frequência, que somos energia, que somos deuses em parte, que somos parte de Deus. Mas como somos humanos? Como ser humano? É isso que a gente está aprendendo aqui. E a gente está nesse sistema de crença em que realmente é uma resistência, é um sistema que resiste, é um sistema que vai colocar empecilhos, vai colocar obstáculos para que a gente tenha que se esforçar ainda mais, para que a gente tenha que se superar, né? E isso também tem a sua parte boa, a gente vai ganhando força, vai ganhando músculo emocional, músculo espiritual, para realmente sustentar e não mais sabotar as nossas tentativas de sermos inicialmente quem somos, e mesmo que esse inicialmente seja uma forma ainda muito pisando em ovos, mesmo que seja uma forma ainda muito rústica, que é uma forma criança, né? Somos crianças, somos essas crianças e estamos aprendendo a andar, estamos aprendendo a falar, estamos aprendendo a sentir. Então a simplicidade no coração, a pureza, resgatar essa simplicidade de aprendiz é o que torna possível. Não vou falar mais fácil, porque existe a sua dificuldade, mas é o que torna possível, porque a gente sabe que é um caminho estreito, é uma porta realmente estreita, só que a gente vai conseguindo sustentar isso conforme a gente vai se simplificando, a gente vai simplificando a nossa vida, a gente vai simplificando principalmente o nosso coração, né? Principalmente o nosso coração a gente vai simplificando, porque isso permite que a gente aprenda. A simplificação e o aprendizado, elas são praticamente sinônimos. Então esse espírito simples é o espírito também do aprendizado, do aprendiz, da aprendiz. Então dentro disso, fazendo uma síntese do que eu falei, os símbolos eles vêm trazer lucidez. Então a simbologia interna e externa vem trazer lucidez, vem trazer discernimento, vem trazer uma oportunidade de se conhecer, uma oportunidade de se realizar, de se completar e, claro, de consequentemente ter um maior nível de bem-estar, um maior nível de felicidade, porque é isso que todo ser humano, consciente ou inconscientemente, busca: a felicidade, o amor, a conexão, a alegria, a gratidão. Então, muitas vezes o nosso inconsciente ele manda tudo isso, né? Ele manda essa pulsão, a gente suprime e acaba caindo em compulsões, em vícios, por realmente não dar ouvidos para isso. Só que os símbolos eles são insistentes, vamos colocar assim, porque a gente tem o símbolo na arte, a gente tem o símbolo no sonho, a gente tem o símbolo na nossa vida, a gente tem símbolos corporais, símbolos afetivos, símbolos emocionais e mentais. Então a vida se apresenta como uma didática. Essa insistência, entre aspas, dos símbolos é praticamente uma didática da vida. Então a gente consegue olhar a nossa casa, por exemplo, a casa que a gente vive hoje, é uma externalização nossa, é um símbolo nosso, é um símbolo da nossa casa interna. Então como que tá essa casa? E não quer dizer
se a casa é grande ou pequena, ou rica ou pobre. Ela está além disso, está em outro espectro isso. A gente está falando como que está a energia daquilo, como que está a energia daquele lugar que, lógico, vai se manifestando no externo, através de organização, né? Então eu, por exemplo, quando eu olho a minha casa que está apresentando sinais de muita bagunça, muito caos, eu procuro organizar, porque é assim, esse é um símbolo de como funciona o meu processo interno. Quando eu vejo que eu estou num caos muito grande, numa bagunça mental, eu procuro organizar isso. Eu procuro organizar sentando, meditando, escrevendo, praticando arte. Então isso é leitura simbólica. Para desmistificar um pouco de que símbolos, arte e criatividade são para poucos, porque não é. Todo mundo já faz isso, consciente ou inconscientemente. Então, esse estudo da simbologia de si, né, esse estudo da simbologia interna, vem realmente para mostrar, para dar mais ferramenta para a gente entender o que está acontecendo dentro, através do que está acontecendo fora, e também entender o que está acontecendo fora através do que está acontecendo dentro. Se a gente for entender que somos a causa das ações que estamos vendo. Então, dentro desse processo de transformação, para a gente ter uma certa resiliência, uma certa persistência nos sonhos, no que a gente acredita, no que a gente almeja mesmo, almejar o que vem da alma, para que a gente tenha essa força de vontade, essa coragem, essa confiança, é preciso que a gente, de certa maneira, seja meio louco, até meio fora da realidade. Por quê? Porque dentro desse processo de eu sou a causa e somos a causa, né, é importante a gente aceitar isso para conseguir ter mão que eu digo no sentido mão de mudança, a mão que sova, a mão que pratica, a mão que faz, a mão que vai nos detalhes, para que a gente tenha esse poder de ação, a mão da ação, a mão simboliza ação, mais um símbolo, a mão é um símbolo também, a mão é um símbolo de ação, pode ser um símbolo de força, mas pode ser um símbolo de detalhes, então tudo é símbolo, eu posso me comunicar, inclusive a gente tem diversos tipos de comunicação através de símbolos, né? A gente tem até o próprio símbolo da Libra, né? Das Libras, através das mãos. Então, como eu havia falado, para que a gente tenha essa persistência, é importante a gente muitas vezes desacreditar do agora. Não do agora como presença divina, como presença universal e como único tempo presente, mas desacreditar do que a gente está vendo. Porque muitas vezes a gente está vendo na nossa vida situações caóticas, situações em que a gente não gostaria de estar vivendo, mas é uma manifestação de uma causa que foi vibrada, e tudo é vibracional, já que somos causa, é uma manifestação do que foi, é uma cristalização do que foi vibrado lá atrás, do que foi vibrado no passado, e muitas vezes esse passado já não condiz com o que somos hoje, já não condiz com a nossa visão de ver o mundo, com a nossa forma de ver o mundo hoje. Então é importante abrir esse espaço, né, dar esse espaço para as mudanças acontecerem. Então é necessário, em alguns momentos, ter essa visão uma visão até meio dispersa, né? Porque a gente precisa dispersar de uma realidade que está acontecendo muitas vezes, mas que foi um outro eu, foi um eu do passado que cristalizou aquilo, foi um eu do passado que emanou aquilo. E a partir de então, se perguntar e se questionar, como que eu posso, através, né, de mim, através do meu emocional, principalmente através desse emocional e dessa cura emocional, em primeiro lugar, que é o que esse caminho criativo, esse caminho da simbologia traz e pode trazer, o que eu agora eu quero vibrar para a minha vida? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus projetos? O que eu quero vibrar? E lógico, vai ter um tempo de processo para aquilo acontecer, vai ter um tempo mesmo, tempo cronológico, vai ter um tempo para aquilo. Hoje eu fiz pão, por exemplo, hoje eu fiz pão e eu estava fazendo pão e pensando, nossa, eu tenho que sovar e tenho que criar a rede do glúten e tem que descansar a massa descansou umas 3 vezes, a massa descansou, enquanto ela descansava foi aí que ela fermentou, foi aí que ela cresceu. E olha só, né, a gente está numa sociedade em que quer privar as pessoas até mesmo do descanso, do ócio, do lazer, desse estado mais receptivo, porque justamente esse estado de descanso muitas vezes é o estado do crescimento, em que novas ideias crescem, né, através desse fermento que é o quê? Que é também esse caminho de autoestudo, é esse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade,
Então isso tudo vai inflando, vai crescendo dentro da gente. E aí quando chegar o momento a gente realmente faz esse pão. Eu estava pensando nisso e faz muito sentido para esse processo evolutivo, desse processo de retorno, de resgate, de como isso pode, e na verdade não só pode, mas como é realmente esse canal, é esse fio condutor, é esse catalisador de grandes mudanças, de novas mudanças, né? Que podem ser muito rápidas, né? Não estou falando que não estou trazendo aqui que a gente, só vamos vibrar agora para ser feliz só daqui 10, 15, não, tá agora já, a libertação já está agora, já está no vibrar, então a gente consegue entender a nossa realidade até de outra maneira, ressignificando e fazendo o que dá, e sim, principalmente sentindo, para depois fazer, sentindo, reorganizando dentro de si, sentindo novamente, deixando ir, dissolvendo. Então todo esse processo de autocura, esse processo é um processo de revolução, né? Se a gente entender evolução como caminho natural e esse resgate desse caminho natural, a gente entende uma revolução, é uma revolução interior que a gente faz. Então como que isso pode ser feito de uma maneira leve também, de uma maneira mais tranquila, para que a gente também não tenha que carregar mais ainda do que a gente não pode suportar, assim. Então eu acredito nessa dissolução. Então, fundamentalmente, esse estudo simbólico, a simbologia interna e externa, ela vem trazer para isso, ela vem trazer para a gente isso, ela vem trazer para a gente esse canal para entender a vida de uma nova maneira e para sentir de uma nova maneira, sentir a vida de uma nova maneira, compreender a vida de uma nova maneira, sentir e aí então agir, e agir com novas respostas, com uma responsabilidade agora que vai muito mais para dentro, né? A gente é influenciado muito a ter uma responsabilidade externa, mas agora nessa nova proposta, uma responsabilidade que é comigo, é uma responsabilidade com o que eu estou sentindo, é uma disciplina não tão externa agora, mas é uma disciplina comigo, com o que eu estou sentindo nesse agora, o que eu estou sentindo que faz sentido. Então, dentro disso, os símbolos, a arte, ela entra fundamentalmente para dar vazão para isso, para ser esse canal de autoconhecimento, através da autoexpressão, e essa autoexpressão é uma coisa muito para si. Claro, se quiser expressar isso para o mundo, e até ter esse ofício de artista, né, ser esse canal, ser esse servidor que realiza isso para o mundo também, ótimo, mas se não importa tanto, porque é um caminho para todos. Então é isso que eu venho trazer aqui hoje. Eu espero que tenha fazido sentido para você que chegou até aqui. Eu agradeço, me diz aqui o que você achou, se fez sentido para você, se você concorda, discorda, se tem algo para acrescentar. E é isso. Logo, logo teremos mais vídeos trazendo outros assuntos e sempre dentro dessa temática de arte, autoconhecimento, espiritualidade, autocura, expressão de si, expressão espiritual de si. E eu agradeço muito.